E aí, pessoal, vamos lá, retornando das aulas aqui por videoaula, né? Vamos fazer uma revisãozinha aqui do primeiro capítulo, beleza? O primeiro capítulo vai ser justamente a introdução à física, né? Que é o começo da física para vocês. Primeiramente, vem a pergunta, o que é física? Uma perguntinhazinha aí para você responder, né? O que seria a física? A física nada mais é que a parte da ciência que estuda os fenômenos da natureza. Como assim ciência? E como assim parte? O que acontece? Anteriormente, acho que no 7º ano, eu acho, lá na escola, ou 8º ano, não lembro, vocês estudavam ciências, ok? As ciências, aí é a junção de quem? Física, química e biologia, ok? Então, se você fosse pegar, por exemplo, assim, as ciências, ó, que é uma palavra, vou usar daqui a pouco, não, assim, você pegaria uma árvore, aí você teria aqui a física, a química, e a biologia, entendeu? Você teria isso aqui sendo as ciências, ok? E teria 3 partes que seria física, química e biologia. E aqui nós vamos estudar a física, ok? Aí o que é que acontece? Além disso, pronto, respondido isso, na verdade, nós vamos estudar os ramos da física. Os ramos da física você encontra eles aqui, ó. Mecânica, deixa eu largar direitinho. Mecânica, física térmica, óptica geométrica, ondas, eletricidade e magnetismo e aqui física moderna. Pessoal, estou usando aqui o livro de vocês, caso vocês queiram acompanhar aí para ficar mais fácil, ok? Aí o que é que acontece? Tu imagina de novo aqui aquela plantinha lá, né? Tu tem o caule, que seria agora a física, e tu teria os ramos da física, ok? Que foram esses que eu falei para vocês. O que é que a mecânica estuda? A mecânica, ela estuda justamente o movimento, ok? Então, o que é esses ramos? É só meio que para catalogar. Tu pode imaginar também como se fosse um caderno. O caderno ele não é dividido em... Vale, esqueci o nome, desculpa, gente. Ele não é dividido em matérias, pronto, em matérias, né? Aí é justamente como se fosse isso, ok? Para ficar mais fácil de você acompanhar, para você separar algumas coisas, para catalogar algumas coisas, basicamente isso. Então a mecânica, como eu falei, seria o que abrange todo o movimento, ok? Até o capítulo 2 é uma coisa dentro da mecânica, porque vocês vão ver depois o seguinte, aqui ó, é como se fosse, esse primeiro ramo aqui é como se fosse a mecânica, e dentro da mecânica você vai ter a cinemática, ok? Que é o que vamos estudar no capítulo 2, mas isso aí deixa para depois, ok? Física térmica. O próprio nome já tem um pouco de conhecimento no nosso dicionário, que seria nosso dicionário pessoal que eu falo, né? Térmica, o que é uma coisa térmica? Opa, você lembra logo de uma garrafa térmica, alguma coisa do tipo, né? Então, garrafa térmica, você pode botar uma coisa gelada, ele conserva, ou então uma coisa quente, ele conserva, então você vê com coisas de temperatura, mais ou menos isso. Então, física térmica tem a ver com temperatura, fenômenos que envolvam temperatura, basicamente isso, entre outros também. A óptica geométrica é o ramo da física que ele vai abranger as propriedades, estudar tudo sobre propagação de luz, ok? Tudo que tem a ver com alguma coisa luminosa, você vai ver nessa parte aqui. Sombra, luz, raio luminoso, o reflexo que você vê no espelho é justamente nessa física, ok? Tem a parte da onda. A onda você vai ver justamente movimentos que eles podem ter questão de vibração, por exemplo, você pega uma corda de violão e vai tocar uma nota musical. Aquela corda, ela vibra, ela faz uma perturbação no meio, é uma onda, ok? No meio. A voz é uma onda mecânica, que é a onda sonora. Então você pode estudar tudo nela, ok? E está dentro da parte de ondulatória. Aí vem a parte de eletricidade e magnetismo, como o próprio nome já diz, vai ser o ramo da física que vai estudar sobre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Como você tem chega a luz na sua casa, na lâmpada, no ar-condicionado, no ventilador, na TV? Por que o interruptor, quando você aperta, não por quê, mas você pode conseguir entender a função. Quando você aperta, você desliga uma lâmpada ou acende uma lâmpada, tudo você pode estudar aqui também, ok? E nós vamos ter a física moderna, que é a física que surgiu no século XIX, século XX, que ela estuda mais a parte mais moderna, tipo assim, computador, telefone, e aqui ele fala aqui, ó, computador, telefone e as TVs. É mais a parte moderna da física, ok? Você tem mais basicamente isso.
Tudo bem? Deu para compreender direitinho aí? Aí vamos aqui, ó. Sistema Internacional de Unidades, o famoso S. Opa, vou botar aqui. Canetinha. É o famoso SI, ok? Sistema Internacional de Unidades. Olha, a caneta tá falhando aqui, pessoal. Vamos lá. Só funciona aqui em cima mesmo. SI. O que seria esse SI, pessoal? Esse SI, ele é uma padronização das unidades. Como assim? Algumas coisas a gente já conhece, como, por exemplo, as unidades aqui, ó. Uma tabela as grandezas físicas, na verdade, né? Essas aqui, ó, as padrões. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Alguns aqui que é justamente a tabela de grandezas fundamentais. Essas grandezas, elas existem em todo o mundo. No Brasil e lá nos Estados Unidos. Vamos lá pegar esses dois exemplos aqui. Aqui no Brasil, se eu perguntar para você em comprimento, se eu perguntar para você em comprimento, você provavelmente vai falar, olha, qual o comprimento da sua casa até a escola? Olha, vão ser 20 quilômetros, ok? Mas, por exemplo, se você for lá nos Estados Unidos, a pessoa ela pode responder que vale 20 milhas, ok? Então, tem uma diferença. A unidade é diferente. Não obrigatoriamente 20 milhas são 20 quilômetros. Ou então, por exemplo, também tem a questão da TV. Pronto, você já comprou uma TV, você já tem uma TV em casa, seus pais já compraram uma TV, que, vamos lá, a TV, o tamanho da TV é dado em quê? Ela é dada em centímetros, metros, comprimento não. Ela é dada em polegadas, ok? Ela é dada em polegadas, então, mas isso também é comprimento. Então nós temos várias unidades de comprimento, ok? Mas aí o que é que acontece? Se você tem um cientista, vou dar aqui um corpinho da pessoa, né? Eita, parece uma formiga. Mas vamos lá, enfim, desculpa aí. Vamos lá. Você tem uma pessoa que ela é americana, lá dos Estados Unidos e tal. Aí você vai conversar com uma pessoa brasileira aqui. Aí eu vou falar, olha, nós vamos pegar e fazer uma experiência de temperatura. Eles vão falar em Fahrenheit e nós vamos falar em Celsius. Opa, vamos lá. Nós vamos falar em Celsius. Se eu falar a temperatura, por exemplo, 50 graus Celsius, vai ser 50 Fahrenheit? Vocês já sabem que a resposta é não, porque são escalas diferentes. Aí o que é que aconteceu? Foi criado uma padronização, que é justamente isso aqui, ó. Quando você for falar em comprimento, você vai sempre falar em metros. A unidade padrão é metros, não que não existam outras unidades, mas a padrão é metros. Massa vai ser quilograma, tempo vai ser segundos. Aqui é o famoso MKS. Metro, quilograma, segundo, ok? Então aqui você tem basicamente essa primeira partezinha aqui. Aí vamos aqui para essa segunda parte aqui, que seria a parte da... Opa, não. Aqui, pronto. Como eu falei, existem as unidades, metro, quilômetro, porém, existem os múltiplos e os submúltiplos das unidades. Nós vamos ter aqui, ó, o centro da tabela. Então, o que é que acontece? Se eu trabalhar com 1 metro, aqui é o centro. Para baixo, ó, o que é que eu tenho aqui? Ó? Desce. Então, se eu vier para cá, seria o quê? Decímetro. Juntaria essas duas coisas, ok? Então, você tem um decímetro. Se eu subir... Ó, aqui como se fosse a casa zero, né? Subir uma casa, subir duas casas, subir três casas. Aqui, ó, quilo. Se eu juntar os dois, vai dar o quê? Quilômetro, ok? Então, isso aqui seria a unidade, seria os múltiplos e os submúltiplos das unidades. No caso aqui eu botei o metro, mas você pode botar para outras unidades também. A grama também, só que em vez de botar o M aqui, eu colocaria o G de grama. Aí aqui decigrama, decagrama, quilograma, então você tem as unidades. E para transformar, aí você vai ver aqui, ó, tem justamente o valor que esses caras valem, ó. Ok, eu vou pegar aqui o exemplo do quilo, ó. Você tem aqui o quilômetro, ok? Quilo, na verdade, que se eu pegar aqui, apagar aqui, voltar para quilômetro, né, botar para metro, ó, botar para metro aqui. Aí o que é que acontece?
1 quilômetro são quantos metros? O que é que a gente pode ver aqui, ó? Esse símbolo K vale quanto? Vale 1000. Então, se eu quiser tirar... Ó, o que foi que eu fiz daqui para cá? O que é que alterou? Eu não tenho mais o K. Então, eu tenho que botar alguma coisa aqui, desse lado, para substituir o K. E qual é a coisa que... E qual é o número que substitui, que eu mostrei lá embaixo? Pronto. O número que eu botei aqui embaixo seria o 1000. Então, vamos aqui, ó. Então, eu vou tirar o K e vou colocar o 1000. Ok? E o 1 daqui continua. Aí fica vezes 1. Então, a resposta aqui, ó, deixa eu só deixar mais bonitinho. Vamos lá. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aí, o que é que acontece, pessoal? Aí vem essa partezinha aqui, ó. Que é uma coisa que vocês vão utilizar muito na física. Muito mesmo. Muito, muito. Até o terceiro ano e quem sabe mais. Caso alguém queira ir para a parte de exatas também, né? Notação científica e ordem de grandeza. Só que são duas coisas diferentes, ok? Notação científica é uma coisa, ordem de grandeza é outra. Primeiro, notação científica. Eu escrevi aqui umas coisinhas. Na verdade, vou pegar aqui, pronto. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Ó, pessoal, aqui... Para cá, pronto, show. Vamos lá. Ordem de grandeza e notação científica. Nós vamos usar muita matemática, muitas contas. Então, eu vou botar aqui alguns números, ó. 200. O número 200 está representado aqui como o algarismo 200, né? Só que, o que é a notação científica? A notação científica é uma nova forma de você escrever esse número. Como assim? A notação científica ela tem umas regrinhas. Tu tem que escrever a notação científica sempre dessa forma. Vai ter um número vezes uma base de 10 elevada a um determinado expoente. Vou botar até aqui um Bzinho para ficar mais bonitinho. Um Bzinho, pronto. O que é que acontece aqui, ó? Eu tenho que escrever esse número, 200, dessa forma. Sem alterar o valor dele, obviamente, né? O 200 tem que permanecer 200. Meu intuito aqui é só trocar a forma de escrever, não o valor dele. Aí o que é que acontece? Vamos fazer umas modificações aqui, ó. 200 eu posso escrever como 20 vezes 10. Vamos lá, aqui, 20 vezes 10. Isso continua sendo 200. Tá nessa parte aqui? Mais ou menos. Porque o que acontece? Existe uma regra que eu não falei ainda para vocês. Qual é a regra? Esse teu A, ele não pode ser menor que 0, então ele vai ser o A, na verdade, volta aqui. Acho que tem aqui assim, eu acho, por aí. Tá aqui, ó. Peraí, botar. Na verdade, aqui ele usa como M, né? O M tem que estar entre 1 e 10. Então, aqui, ó, ele tem que ser basicamente dessa forma aqui, ó. 1 maior ou igual a A, menor, na verdade, 1 é menor ou igual a A, e A é menor ou igual a 10. Então, significa, ó, se você prestar atenção aqui, ó, nessa parte, esse que eu vou escrever agora é só observação aqui, não tem nada aqui embaixo, então não é igual. O A não pode ser 10, ele pode ser 9,999, mas não pode ser 10, ok? Então, vamos lá. Então, você tem que seguir essa regra aqui, ó. O teu A tem que estar entre esses dois números. Então, você lembra que eu botei 20 vezes 10? Então, tem um aqui, né, ó. Tá escrito dessa forma? Tá escrito dessa forma. Tu tem um número, que seria o 20 aqui, ó. O teu 20, o 20 é como se fosse o A. E o 10 elevado a 1 é como se fosse o 10 elevado a B. Porém, isso não segue. Isso aqui não está dessa forma. Não está nesse padrão. Então, o que é que acontece? Isso não é notação científica, ok? Então, para ser notação científica, ó, vou botar aqui, ó, eu tenho que seguir essas duas regras. Então, continuo aqui, ó, escrevendo 20 vezes 10, né? Como eu tinha colocado, 10 elevado a 1. Só que não está em notação científica. Então, eu vou tirar também esse zero daqui, ó. Eu vou tirar como, vou botar agora aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 2. Quanto é que é
10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 2, 200. Então, eu não alterei o meu número. Isso aqui, ó. Agora, isso aqui está em notação científica. Por quê? Porque ela segue as duas regras. Há um número, que seria o A, falando aqui, ó. Um número que seria o A, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho um número. Qual é o número que eu tenho aqui? O número que eu tenho aqui é o 2, vezes 10 elevado a 2. Então, ele segue perfeitamente lá em cima. Então, esse número está escrito em notação científica, ok? Então, isso é a notação científica. Eu vou fazer aqui um outro exemplo. Ó, uma forma mais fácil para vocês querem saber também, ó. Aqui tem um número, né? A vírgula desse 200 está bem aqui assim, né? Ó, vírgula, e tem o zerozinho aqui. Se eu mover essa vírgula para cá, ó, 1, 2 vezes, qual vai ser o número agora? 2,0. Eu movi a vírgula quantas vezes? 2. Então, vezes 10 elevado a 2. Isso é um macetezinho para vocês, caso vocês queiram fazer, ok? E isso aqui vai servir para esse outro exemplo aqui também, ó. Eu vou botar na tela, vocês vão dar o pause, tentar fazer e ver se vocês acertaram, ok? Vamos lá, ó. 0,001. Eu tenho esse número, 0,001. Escreva em notação científica. Vamos lá, dá o pause e tenta fazer. Vamos lá, continuar então. Ó, fazendo pelo processo da vírgula, eu vou mover a vírgula 1, 2, 3 vezes. Por que 3 e por que não 2, Lucas? Ó, vamos lá. Se eu vou mover só 2, a vírgula vai ficar aqui assim, ó. Se eu tivesse movido 2, a vírgula estaria aqui. Então, o número seria 0,1. 0,1, eu movi a vírgula quantas vezes? 2 vezes, né? Vezes 10. Como eu estou movendo a vírgula para a direita, menos 2. Por quê? Ó, o menos é só porque é para a direita. Eu não movi 2 vezes, então o 2, ok? Esse número está em notação científica? Não está em notação científica. Por quê? Por causa disso aqui, ó. 0,1 não se enquadra nessa regra. O número se enquadra na regra de cima, mas não se enquadra na regra de baixo. Então, não posso mover a vírgula só 2 vezes. Eu vou ter que mover a vírgula mais uma vez, que vai ser justamente a última vez. Então, mover a vírgula quantas vezes? 3. Então, vai ficar 1 vezes 10. Como eu mover a vírgula para a direita? Menos 3. Isso aqui está em notação científica, ok? Então, isso é a notação científica para vocês saberem. Vamos lá. Agora, o que é ordem de grandeza? A ordem de grandeza é como se fosse uma aproximação, um arredondamento do teu número, basicamente isso. Só que a ordem de grandeza ela tem uma coisinha diferente. A ordem de grandeza ela tem uma regra um pouquinho mais complicada. Complicada não, um pouquinho mais chatinha porque ela envolve os números diferentes. Mas vamos aqui, vocês vão ver bem direitinho como é que é. A ordem de grandeza ela é respondida somente com... Eita, eu apaguei aqui, né? Vamos lá, 10 a menos 3. Ela só é respondida por essa parte aqui, ó. Você basicamente tira o número da frente. Como assim, Lucas? Vamos lá. Ó, vamos lá só para esse 2000 aqui, ó. Primeira coisa para você descobrir ordem de grandeza, você tem que fazer notação científica. 2000. Escreva 2000 em notação científica. Se você lembrar, ó, aqui, ó, do que eu acabei de falar, a vírgula está bem aqui assim. Eu tenho que mover a vírgula até chegar ao número que esteja entre 1 e 10. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por que eu movi 3 vezes? Porque aqui agora o número ficou o 2. Se eu tivesse movido só 2 vezes, o número teria ficado 20. E não pode, né? Então, movendo mais um aqui, o número ficou o número 2. Eu movi a vírgula quantas vezes? 3, então, elevado a 3. Isso aqui é a notação científica. Agora vamos para a ordem de grandeza. A ordem de grandeza desse cara aqui, pessoal, vai ser só, ó, isso aqui é notação científica, aqui é ordem de grandeza, ok? Ordem de grandeza. A ordem de grandeza dele vai ser igual a 10 elevado a 3. Ó, se você perceber aqui, eu só tirei o número da frente. Mas por que isso? Por conta dessa regra aqui, ó. Se o teu número for menor que 3,16, a ordem de grandeza vai ser somente a parte que tem o expoente. Se o teu número for maior que 3,6, tu vai somar 1 na tua ordem, no teu expoente. Como assim, ó?
2 é maior ou menor que 3,16? É menor. Então eu repeti, ó. Só apagar aqui, tá aparecendo um menos, aqui não é um menos, viu, pessoal? Então eu só fiz repetir 10 elevado a 3. Vamos escrever agora aqui a parte de baixo em notação científica, os 5.000, botar aqui só um pouquinho para baixo, tá muito poluído lá em cima. Ó, os 5.000 em notação científica, o que é que eu faço? 1, 2, 3. 5 vezes 10 elevado a 3. Vamos lá, isso aqui é notação científica. Agora vamos para a ordem de grandeza, ok? A ordem de grandeza, cara, vai ser quanto? Se você perceber aqui, ó, esse número aqui, ele é maior que 3,16. Então, se é maior que 3,16, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai somar 1 no expoente. 10 elevado a 3 mais 1, 10 elevado a 4. E eu tiro o número da frente. Então, a ordem de grandeza do número 5.000, quanto é que vale? 10 elevado a 4. A ordem de grandeza do número 2.000, 10 elevado a... Opa, peraí. Isso aqui é um 3, o pessoal tá parecendo um 4, mas é um 3, como eu falei lá na hora pra vocês. Minha letra tá um pouquinho ruim aqui. 10 elevado a 3. Porque aqui eu mantenho, porque é menor que 3,16. Show? Deu pra entender direitinho essa parte? Então, basicamente, isso aqui é um resumão do capítulo 1 de vocês. Beleza?